Leandro era o tipo de homem que encantava com um sorriso fácil e uma lábia treinada. Na roda de amigos, era sempre o centro das atenções, contando histórias exageradas sobre sua vida perfeita e sua mulher ingênua. Quando a cerveja subia e a conversa esquentava, ele soltava a frase com gosto: "Ela é burra, acredita em tudo que eu falo." Todos riam, como se fosse uma piada inofensiva. Mas ele falava sério. Para Leandro, Camila não passava de uma mulher submissa, previsível, moldada para obedecer e calar. Camila, por outro lado, enxergava o mundo com olhos serenos. Era doce, gentil e de uma lealdade rara. Vivia para a família, se doava em tudo o que fazia, acreditando que o amor era construído com confiança e entrega. Conheceu Leandro num momento difícil da vida e acreditou ter encontrado um porto seguro. Ele lhe a cercou de atenção no começo. Dizia que ela era tudo o que sempre quis. E Camila, com o coração fragilizado, se entregou. Não porque era fraca, mas porque queria acreditar que ainda existia amor verdadeiro. A vida deles parecia estável aos olhos de fora. Um apartamento confortável, jantares aos fins de semana, viagens ocasionais. Mas nos bastidores, Leandro já não fazia esforço. O carinho virou rotina, mecânica, os toques esfriaram, os olhares não se cruzavam mais. Camila tentava reacender algo, mas era sempre recebida com desculpas, cansaço, trabalho, estresse. Enquanto ela se questionava, ele já zombava dela com os amigos em mesas de bar, como se fosse dono de um segredo perverso. Naquela noite específica, Leandro exagerou no deboche. Riu alto, bateu na mesa e contou com orgulho que tinha passado o fim de semana com outra mulher. E Camila achava que ele estava em viagem de negócios. "Ela é tão burra que ainda preparou minha mala", gargalhou. Os amigos, mesmo incomodados, disfarçaram. Era como se o desprezo dele pela esposa se tornasse um espetáculo, uma forma de afirmar sua masculinidade distorcida. E quanto mais zombava, mais se sentia invencível. Enquanto isso, Camila dormia sozinha, achando que o marido estava se esforçando para garantir um futuro melhor para os dois. Mal sabia ela que era o assunto da piada da noite. A ingenuidade dela, tão valorizada no início do relacionamento, agora era usada contra ela. Mas o que Leandro não imaginava era que aquele ciclo de confiança cega e mentiras estava prestes a se romper. Camila não era burra. Ela só ainda não tinha decidido o que fazer com tudo que sentia. O café da manhã era sempre preparado por Camila, com a mesa posta e o suco natural que ele gostava. Leandro descia do quarto atrasado, mexendo no celular e respondendo mensagens com um sorrisinho no canto da boca. Ela tentava puxar assunto, perguntar sobre o dia, mas ele dava respostas curtas. O olhar dele raramente encontrava o dela. Camila ignorava esses sinais, achando que era apenas o estresse da semana, e beijava sua testa com carinho antes de vê-lo sair pela porta. Durante o dia, ela se dedicava à rotina da casa e aos projetos que tinha como designer freelancer. Trabalhava de casa, o que aumentava sua dependência emocional de Leandro. As poucas amigas que mantinha já haviam se afastado, alegando que Camila se anulava demais pelo marido. Ela achava que estavam exagerando. "Cada um tem seu jeito de amar", dizia para si mesma. Mas no fundo, sentia que algo estava faltando. O vazio nas entrelinhas do relacionamento já começava a incomodar. À noite, Leandro voltava para casa sem grandes interações. Jantavam juntos, mas sem conversas profundas. Ele se distraía com o celular e quando Camila questionava, ele se irritava. "Você não entende que eu tô cansado?" A doçura dela era recebida com impaciência. Mesmo assim, ela insistia. Comprava as coisas que ele gostava, preparava surpresas simples. Mas qualquer tentativa de aproximação era ignorada ou criticada. E mesmo diante disso, Camila tentava acreditar que era apenas uma fase difícil. Aos fins de semana,
Leandro inventava compromissos que não incluíam Camila. Dizia que precisava resolver assuntos do trabalho ou encontrar clientes. Ela acreditava. Não porque era tola, mas porque se recusava a aceitar que o homem que escolheu pudesse mentir tão descaradamente. Enquanto ele estava com outras mulheres, Camila organizava o armário dele, passava suas camisas preferidas e preparava a sobremesa que ele mais gostava, esperando o domingo à noite com a esperança de um carinho. O padrão se repetia há meses. Leandro se distanciava mais a cada semana, e Camila se doava cada vez mais, tentando preencher o espaço com amor. Mas a sensação de estar sozinha em um casamento crescia, como uma sombra. A confiança começava a desmoronar aos poucos, silenciosa, mas implacável. E aos poucos, ela começou a abrir os olhos, não porque alguém a alertou, mas porque o silêncio e a frieza dele já estavam gritando alto demais para serem ignorados. Na mesa do bar, Leandro era outro homem. Desinibido, sarcástico e cruel em cada frase que falava sobre a própria esposa. Enquanto os amigos riam desconfortáveis, ele narrava detalhes de suas traições, como troféus. Ela acha que sou fiel só porque não vê nada no meu celular. Eu apago tudo na hora. E ela agradece por eu ser honesto, dizia, com uma risada debochada. Para ele, Camila era uma piada pronta, e zombar dela dava a sensação de controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Essas reuniões viraram rotina nos finais de semana. Leandro se encontrava com dois colegas mais próximos, Túlio e Ryan, que já começavam a se incomodar com o excesso de desprezo que ele demonstrava. Ryan chegou a perguntar se ele não estava passando dos limites, mas Leandro rebateu com desdém. Cara, ela gosta disso. Ela quer um homem que manda. Mulher assim só funciona na coleira. O silêncio da mesa era constrangedor, mas ninguém tinha coragem de confrontar diretamente. Leandro alimentava um ego frágil disfarçado de autoconfiança. Cada traição, cada manipulação bem-sucedida era uma reafirmação de poder. Quando os amigos o questionavam sobre o risco de Camila descobrir, ele gargalhava, ela não tem malícia, vive no mundo da fantasia. Acha que casamento é conto de fadas. O tom era de desprezo. Para ele, a fidelidade da esposa era uma fraqueza, não uma virtude. E isso o tornava ainda mais arrogante e imprudente, a cada novo deslize. Naquela noite, após mais um encontro com a amante de turno, Leandro voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Camila o recebeu com um beijo tímido e um jantar quente. Ele comeu sem olhar nos olhos dela, murmurou um obrigado e foi direto para o banho. A frieza entre os dois era tão normalizada que nenhum dos dois mais mencionava. Camila sentia algo estranho, um desconforto silencioso. Mas a sensação era sufocada pela esperança de que ele voltasse a ser o homem do começo. Por trás da fachada de casamento estável, Leandro se alimentava de mentiras e desprezo. Camila, mesmo sem saber dos detalhes, já sentia que havia algo quebrado entre eles. A desconexão era profunda, mas ela ainda não conseguia nomear aquilo. Era como estar em um lugar conhecido, mas que de repente parece estranho. E embora fingisse não perceber, algo dentro dela começava a se mover. Um instinto que até então adormecido começava a despertar lentamente. Camila começou a notar pequenos detalhes. O cheiro de perfume desconhecido em camisas recemusadas, a demora para responder mensagens durante a noite e o jeito inquieto de Leandro sempre que ela tentava encostar no celular dele. Perguntas simples eram respondidas com irritação. Tá ficando neurótica agora? Dizia ele elevando o tom. A mudança no comportamento era evidente, mas Camila se culpava. Achava que talvez estivesse sendo exagerada. Tentava não pensar demais.
Ela começou a prestar atenção nos horários. Leandro saía para o trabalho cada vez mais cedo e voltava cada vez mais tarde. Dizia que estava sob pressão, que a empresa estava exigindo muito. Camila queria acreditar e por isso preparava lanches para ele levar e deixava bilhetes de incentivo. Mas ao olhar nos olhos dele, tudo parecia distante. Não havia mais troca nem parceria. Era como dividir a casa com um estranho que ela amava, mas que parecia viver em outra realidade. O afastamento emocional foi se tornando físico. Leandro não a tocava há semanas. Camila tentou conversar, sugeriu terapia de casal, mas ele explodiu. Disse que aquilo era drama desnecessário e que ela precisava se ocupar com algo útil. Depois disso, ela passou a evitar conversas mais profundas. Sentia-se cada vez mais sozinha, mesmo dormindo na mesma cama. A dor de ser ignorada por quem se ama começou, apesar mais que qualquer suspeita. Ainda assim, Camila encontrava motivos para continuar. Pensava nos bons momentos do início, nas viagens, nos planos que fizeram juntos. Achava que talvez fosse uma fase, e que o amor deles era forte o suficiente para superar aquilo. As lembranças boas serviam como âncora, impedindo-a de aceitar que talvez estivesse presa em uma ilusão. Mas as dúvidas já tinham enraizado, crescendo silenciosas. E cada mentira contada por Leandro, sem hesitar, alimentava ainda mais esse sentimento. O que Leandro não sabia era que sua arrogância estava criando rachaduras profundas na mulher que ele tanto subestimava. Camila, mesmo calada, estava começando a observar tudo. E quando uma mulher para de justificar e começa a observar, ela também começa a mudar. O silêncio dela não era mais passividade. Era o início de algo que Leandro jamais esperaria. O despertar de alguém que, embora tenha sido enganada por muito tempo, não aceitaria ser feita de tola para sempre. O que até então eram apenas sensações difusas, tomou forma quando Camila entrou no carro de Leandro para buscar uma encomenda que ele havia esquecido. Ao abrir o porta-luvas, procurando o comprovante que ele pediu, viu algo que a fez congelar. Um brinco dourado, pequeno, com uma pedra azul. Não era dela e jamais tinha visto antes. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Aquilo não era uma intuição. Era uma evidência concreta, deixada de forma descuidada, como quem não teme ser descoberto. Com o coração acelerado, ela segurou o brinco nas mãos por alguns minutos. 1000 pensamentos passaram por sua mente. Tentou se lembrar se alguma amiga havia estado no carro, mas a última visita tinha sido há semanas. Sentiu uma mistura de raiva e negação. Podia ser qualquer coisa. Talvez estivesse inventando demais, mas o instinto não mentia. Guardou o objeto no bolso e voltou para casa em silêncio. Sabia que precisava de mais do que apenas um acessório esquecido para confrontá-lo. Naquela noite, quando Leandro chegou, Camila o esperou na cozinha, disfarçando a inquietação. Em tom calmo, perguntou se alguém tinha usado o carro nos últimos dias. Ele respondeu sem hesitar que não, que apenas ele dirigia. Então ela tirou o brinco do bolso e colocou sobre a mesa, esperando alguma reação. Leandro olhou para a peça e, sem pestanejar, soltou uma mentira fria: "Isso deve ser da recepcionista. Ela entrou no carro para me entregar uns papéis." Disse isso com naturalidade absurda. O modo como ele mentiu foi o que mais abalou Camila. Não pela resposta em si, mas pela facilidade com que dissimulava. Ele não gaguejou, não demonstrou culpa, nem tentou desviar o assunto. Era como se já estivesse acostumado a mentir, como quem repete uma fórmula que sempre funciona. Camila, sem alternativa, fingiu acreditar. Disse "Ah, entendi", e mudou de assunto. Mas por dentro, algo havia quebrado. Não era mais só desconfiança.
Agora ela sabia que ele era capaz de mentir olhando nos olhos. Nos dias seguintes, Camila começou a repassar mentalmente várias situações do passado. Pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça sombrio. A lembrança do brinco se misturava com conversas frias, ausências inexplicáveis e desculpas prontas demais. Ainda não era o momento de agir, mas ela decidiu que nunca mais ignoraria o que sentia. O brinco, esquecido, foi a primeira porta que se abriu, e Camila estava pronta para atravessá-la. A desconfiança já se tornara parte da rotina de Camila. Mas foi uma conversa com sua amiga Nádia que acendeu um alerta mais intenso. Elas se encontraram para um café no meio da tarde, e enquanto falavam sobre banalidades, Camila acabou comentando sobre o brinco encontrado. Nádia, com um olhar sério, foi direta. Você sabe o que isso significa, Camila. Só não quer aceitar. Aquilo a feriu, mais pela verdade que carregava do que pela dureza da frase. Ela desviou o olhar e tentou mudar de assunto. Mas Nádia insistiu. Disse que conhecia bem homens como Leandro e que o padrão dele era clássico: distanciamento emocional, desculpas repetidas e evidências camufladas com boas mentiras. Camila ficou visivelmente abalada, mas não reagiu com raiva. Apenas agradeceu pela preocupação e disse que precisava de tempo para pensar. Por dentro, a dor começava a se transformar em indignação. A fala da amiga ecoava em sua cabeça como um grito que ela tentava calar havia tempo demais. Nos dias que se seguiram, Camila passou a observar tudo com mais atenção. Notava o perfume diferente nas roupas dele, a forma como escondia a tela do celular, e as mensagens recebidas tarde da noite com nomes genéricos como cliente novo ou contato X. As peças se acumulavam. Mas Leandro seguia agindo como se nada estivesse acontecendo, seguro de que Camila jamais teria coragem de confrontá-lo de verdade. Ele ainda a via como frágil, e isso o deixava mais displicente a cada dia. A verdadeira gota d'água veio em um sábado. Camila encontrou um bilhete no bolso da calça de Leandro, com um número de telefone e um coração desenhado. Quando questionou, ele sorriu e disse que era apenas uma brincadeira entre amigos do escritório. Aquilo foi o suficiente para que Camila percebesse que não havia mais o que tentar salvar. O homem que ela amava não existia mais, se é que um dia realmente existiu. Ele zombava da inteligência dela com desprezo, e aquilo era imperdoável. Camila passou a noite em claro. Olhou para o teto escuro, revendo toda a relação. Pela primeira vez, não chorou. Estava calma, firme. A dor deu lugar a uma decisão silenciosa. Ela não gritaria, não. Faria escândalo. Não daria a ele o espetáculo que talvez esperasse. O que Camila faria, a partir daquele momento, seria com frieza e estratégia. O tipo de reação que Leandro jamais imaginaria vindo dela. Porque, ao contrário do que ele pensava, ela não era burra. Apenas tinha amado com pureza demais. Sem demonstrar qualquer mudança em sua expressão, Camila passou a adotar uma postura fria e meticulosa. Ela observava Leandro como quem estuda um inimigo. Guardava mentalmente cada frase, cada desculpa, cada horário informado. Começou a anotar tudo em um caderno que escondia na parte falsa do armário de roupas. Horários de entrada e saída, nomes mencionados, viagens a trabalho. Tudo passou a ser registrado. Agora, ela não mais confiava, analisava, desconfiava e comparava. Foi com essa nova postura que ela começou a investigar os rastros digitais deixados por ele. Aprendeu sozinha a recuperar mensagens apagadas do celular antigo que ele tinha guardado, achando que estava inativo. Lá, encontrou conversas antigas com uma mulher chamada Carol. Eram mensagens íntimas, diretas, trocadas em tom de intimidade que deixava claro que aquilo não era recente.
Camila não chorou. Apenas salvou tudo num pendrive, organizando por datas, nomes e conteúdos. Ela também contratou um serviço discreto de detetive particular, usando um CPF de uma amiga de confiança. O homem, chamado Reinaldo, era direto, experiente e eficiente. Em poucos dias, trouxe fotos de Leandro entrando em um motel com a mesma mulher da conversa. Eram provas irrefutáveis. Camila recebeu o envelope e não sentiu surpresa. Sentiu confirmação. Aquilo apenas dava forma àquilo que ela já sabia. Agora, tinha evidências reais. Isso significava que a próxima fase do seu plano podia começar. Com base nas informações que coletava, Camila também acessou contas bancárias conjuntas e transferiu parte do dinheiro para uma conta separada, aberta recentemente em seu nome de solteira. Fez isso em pequenos valores, para não chamar atenção. Também passou a organizar documentos importantes, certidão de casamento, comprovantes, declarações antigas. Guardou tudo em uma pasta azul, trancada em uma mala que ninguém mais tinha acesso. Estava construindo sua saída com silêncio e precisão. A cada novo dia, Camila se tornava mais distante, mas sem levantar suspeitas. Continuava cozinhando, arrumando a casa e sorrindo quando necessário. Leandro, cego pela própria arrogância, não notava nada. Achava que ela continuava presa à própria inocência. Não percebia que a mulher à sua frente não era mais a mesma. Camila já havia deixado de ser a esposa submissa que ele manipulava com facilidade. Agora, ela era uma estrategista silenciosa, prestes a executar sua maior jogada. Foi em uma madrugada qualquer, enquanto Leandro dormia profundamente, que Camila acessou o notebook dele pela primeira vez. Ele deixara o equipamento sem senha, convencido de que ninguém ousaria invadir sua privacidade. Mas ela não apenas ousou, ela vasculhou cada pasta, cada e-mail, cada rede social ainda conectada. O que encontrou ali não foram apenas rastros de infidelidade. Eram confissões, vídeos, íntimos, declarações para outra mulher que ele tratava com carinho que há tempos não dava a Camila. Entre as mensagens, uma chamou mais a atenção. Ele dizia para Carol que estava juntando coragem para sair de casa, mas que ainda precisava fingir para garantir o patrimônio. Aquilo foi como um golpe seco. Não era só traição física, era também uma manipulação fria e premeditada. Ele não apenas enganava Camila emocionalmente, mas também arquitetava uma saída onde ela sairia perdendo tudo. A frieza do plano exposto nas mensagens mostrou o verdadeiro monstro com quem ela estava casada. Camila fez cópias de tudo. Fotos, áudios, vídeos, trocas de e-mail. Criou uma nuvem criptografada com senha, salvou em pendrives e enviou cópias para Nádia, como forma de segurança. Estava blindando sua história para o que viesse a seguir. Já não havia mais dúvida. Ela precisava sair daquela relação, mas faria isso de forma que ele nunca pudesse apagar ou distorcer sua versão. Camila não permitiria que Leandro a pintasse como louca ou desequilibrada, coisa que ele já insinuava nas mensagens para a amante. Com cada prova reunida, ela começou a ensaiar sua ausência. Simulou dores para visitar médicos e, nesses horários, começou a visitar imóveis em outro estado. Usando documentos falsos e o nome de solteira, alugou um apartamento simples, porém funcional, numa cidade a 300 quilômetros. Não contou a ninguém, exceto a corretora que assinou o contrato. O plano de fuga estava cada vez mais próximo da execução. Cada detalhe era pensado para não deixar margem para rastros. Leandro continuava zombando dela sem saber que agora ela era a única a segurar as rédeas. Quando chegou a comentar com os amigos novamente que ela era burra demais para notar qualquer coisa, Camila já tinha provas suficientes para desmentir tudo. Mas ela não reagiria com confrontos. Sua vingança seria o silêncio. E esse silêncio em breve ecoaria de uma forma que ele jamais esqueceria.
Com todas as provas em mãos e o novo apartamento alugado, Camila decidiu que o próximo passo seria manter a aparência de normalidade absoluta. Passou a sorrir mais, perguntar sobre o dia de Leandro com um entusiasmo ensaiado e até planejar um jantar especial para o próximo fim de semana. Ele, confiante como sempre, interpretou aquilo como sinal de que ela estava mesmo alheia a tudo. Para Leandro, a farsa continuava funcionando perfeitamente. Mal sabia ele que estava sendo conduzido por ela. Nos momentos a sós, Camila ensaiava mentalmente suas expressões, sua postura e até suas palavras. Tudo o que dizia era calculado para não gerar desconfiança. Até o tom de voz ao chamá-lo para o jantar era cuidadosamente controlado. Enquanto Leandro acreditava estar no comando, era ela quem controlava cada passo, cada reação, cada segundo daquela rotina falsa. O jogo virou e ele não percebeu. Camila não agia mais por emoção. Agora, ela era puro cálculo. Certa noite, ele lhe chegou em casa exalando um perfume feminino diferente. Camila notou imediatamente, mas não disse uma palavra. Ao contrário, perguntou se ele queria um banho quente ou uma massagem. O sorriso de Leandro foi de triunfo. Na cabeça dele tinha total domínio da situação. Mas para Camila, aquilo era mais um dado, mais um registro mental de como ele não enxergava o risco à frente. A confiança cega dele era agora a principal ferramenta dela para agir sem ser notada. Para manter as aparências, Camila até retomou as redes sociais com mais frequência, postando fotos de pratos que cozinhava, frases sobre amor e lealdade e selfies sorridentes. Isso servia para reforçar a ilusão de que estava tudo bem. Inclusive marcou Leandro em uma publicação romântica, o que o deixou ainda mais tranquilo e convencido de que ela era uma mulher fraca, disposta a perdoar qualquer coisa. Ele até comentou com um amigo que a burra está apaixonada demais para perceber. O que ele ignorava era que por trás de cada post, cada sorriso e cada toque de carinho, havia uma contagem regressiva. Camila estava mais presente do que nunca, mas não emocionalmente estava presente, como quem observa um criminoso, como quem espera o momento certo de agir. E esse momento estava cada vez mais próximo. Ela só precisava que ele continuasse subestimando sua inteligência por mais alguns dias. Depois disso, ele não riria mais com os amigos. Não haveria mais piadas. Camila acordou cedo em uma segunda-feira e saiu de casa antes de Leandro despertar. Deixou um bilhete dizendo que tinha uma consulta médica importante. Na verdade, estava indo encontrar seu advogado, um homem chamado Gustavo, recomendado por Nádia. Leandro sequer desconfiou. Enquanto dormia tranquilo, achando que ela apenas cuidava da saúde, Camila entregava a ele, discretamente, os primeiros passos de sua ruína. O encontro com Gustavo foi direto, e as instruções precisas, ela sairia dali sem deixar margem legal para ele prejudicá-la. Durante a semana, ela voltou ao apartamento alugado com frequência, levando itens pessoais aos poucos, sempre dentro de mochilas comuns, fingindo estar indo à academia. Levou joias, documentos, roupas e até utensílios de valor. Em casa, Leandro não notava diferença alguma, pois nunca prestava atenção. O desinteresse dele pela rotina doméstica agora jogava contra ele mesmo. Quando desse por si, a casa já estaria quase vazia. Camila era metódica, e agora nada mais era deixado ao acaso. Na quinta-feira daquela mesma semana, Camila recebeu uma ligação de Reinaldo, o detetive. Ele havia conseguido imagens recentes de Leandro em um restaurante de luxo com Carol. As fotos foram tiradas do lado de fora, mas o casal estava visivelmente íntimo. Camila agradeceu e sorriu com amargura. Já não sentia ciúmes, nem dor. Sentia certeza. Aquela era a última peça que faltava. Aquilo validava todo o esforço que ela vinha fazendo. Agora, não havia mais volta. Estava tudo pronto.
Ela também avisou Nádia sobre o plano completo. A amiga ficou em choque com a frieza e a precisão com que Camila tinha montado tudo. Você tá irreconhecível, disse Nádia. Camila respondeu com um sorriso contido. Talvez eu tenha me encontrado. Pela primeira vez em muito tempo, ela se olhava no espelho e via firmeza no próprio reflexo. Não era mais a mulher que vivia para agradar um homem. Era alguém que, em silêncio, havia reconstruído a própria dignidade. E estava prestes a mostrar isso. A última noite juntos se aproximava. Camila continuava agindo normalmente, preparando a sobremesa preferida dele, perguntando sobre o trabalho, rindo das piadas sem graça. Tudo como sempre foi. Mas dentro dela, o relógio interno contava os segundos. Leandro, no auge da arrogância, não fazia ideia de que aquela rotina estava prestes a acabar. E quando o momento chegasse, não haveria aviso. Apenas o silêncio. Um silêncio tão alto que ele jamais conseguiria esquecer. Na sexta-feira, Camila acordou com o coração acelerado, mas manteve o rosto sereno. Sabia que faltavam poucas horas para colocar em prática tudo o que havia planejado nos últimos meses. Aproveitou que Leandro saiu cedo e começou a empacotar discretamente os últimos itens essenciais. Usou caixas de papelão comuns, etiquetadas com nomes genéricos, e contratou um serviço de transporte que pensaria estar apenas levando doações. Cada movimento foi feito com calma e precisão, sem levantar suspeitas. Ela ligou para a empresa onde prestava serviço como freelancer e solicitou oficialmente a alteração de endereço para a nova cidade. Também avisou a operadora de internet e mudou sua linha telefônica para um número novo que só Nádia teria acesso. Apagou contas antigas e criou novos perfis nas redes sociais com um nome diferente. Para todos os efeitos, Camila estava desaparecendo, sumindo com elegância sem alarde, como uma brisa que passa e ninguém percebe até sentir falta. No início da tarde, Camila almoçou sozinha e escreveu uma carta curta. Nela, não havia acusações nem palavras de ódio. Era uma despedida fria, direta, informando que sabia de tudo, mas que não precisava que ele admitisse nada. Disse apenas que havia decidido não desperdiçar mais sua vida ao lado de alguém que ria dela pelas costas. Deixou a carta sobre a cama junto com a aliança que tanto simbolizava para ela no início, mas que agora não passava de um peso morto. Na mala que levaria consigo, guardou apenas o essencial, documentos, roupas básicas, o pendrive com todas as provas e a pasta azul com os registros de traições, contas bancárias, extratos e imagens. Ninguém saberia para onde ela foi. O novo endereço seria mantido em sigilo até o divórcio ser oficializado. Camila olhou para a casa pela última vez e respirou fundo. Aquela casa que um dia foi sonho, agora era apenas cenário de mentiras. E ela já não pertencia mais àquele lugar. No fim da tarde, antes que Leandro chegasse, ela já estava a caminho da nova cidade. Sentada no banco de trás do carro do transporte, Camila observava o mundo passando pela janela com uma serenidade quase assustadora. Não havia lágrimas, nem remorso, apenas alívio. Ao mesmo tempo em que deixava o passado para trás, sentia que renascia em silêncio. Agora, tudo o que faltava era esperar ele abrir a porta, porque ali, naquele momento exato, o verdadeiro impacto da ausência dela começaria. Leandro chegou em casa por volta das 10 da noite, como de costume. Tinha passado no bar com os amigos, rindo e contando mais uma das histórias onde zombava de Camila. Disse que ela havia perguntado se ele queria jantar romântico no sábado, e todos riram. Ela não aprende. É tão carente que acredita até no meu silêncio, comentou com ar vitorioso. Abriu a porta ainda com a gargalhada ecoando na mente, mas o que encontrou foi algo que nunca imaginou. A casa estava diferente. O cheiro da comida no ar era o mesmo, mas o ambiente parecia mais vazio. Sentiu um desconforto imediato, mas atribuiu ao álcool.
Chamou por Camila 2 vezes, e ninguém respondeu. Pensou que talvez ela estivesse no banho, então foi até o quarto. Encontrou a cama feita, a caca em cima do travesseiro e a aliança repousando sobre o envelope. Aquilo o fez parar. A risada, que ainda vibrava no peito, cessou como se tivesse sido cortada por uma faca invisível. Abriu a carta com as mãos trêmulas, leu cada linha com a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. Camila não gritava, não chorava, não implorava. Apenas se despedia com a elegância de quem se cansou. Você riu de mim tantas vezes que esqueceu que eu podia ouvir em silêncio. Mas ouvi tudo. E agora, quem some sou eu. A frase final era seca como um soco no estômago. Leandro sentou na beira da cama, encarando o nada, sem saber o que fazer com o próprio desespero. Correu pelos cômodos da casa e então percebeu gavetas vazias, armários semiabertos, prateleiras sem os objetos dela. Passou a mão pelos cabides onde antes estavam os vestidos dela e encontrou apenas o vazio. Pegou o celular e ligou, mas deu número inexistente. Mandou mensagens, todas sem resposta. Ligou para Nádia, que disse apenas: "Você não merece saber onde ela está." Pela primeira vez, Leandro se viu impotente. O homem que sempre teve controle agora estava perdido. O silêncio daquela casa o consumiu. Sentou-se no sofá com a mesma arrogância desfeita, tentando entender como aquela mulher que ele chamava de burra tinha armado tudo tão perfeitamente sem que ele percebesse. A sensação de estar sozinho, abandonado e vencido não era nova para Camila. Mas para Leandro era devastadora. E ali, no meio do seu orgulho despedaçado, ele percebeu o peso da ausência dela. Um peso que nenhuma outra mulher, nenhuma piada e nenhum amigo seriam capazes de aliviar. Na manhã seguinte, Leandro acordou no sofá, ainda com a carta de Camila nas mãos. O sol entrava pelas frestas da cortina, mas a casa continuava mergulhada em um silêncio sufocante. Caminhou pelos cômodos como um zumbi, abrindo portas e gavetas, esperando que tudo não passasse de um pesadelo. Mas não havia sinal dela. A escova de dentes sumira, as roupas também. Até as fotos em que apareciam juntos tinham desaparecido das molduras. Camila havia apagado sua presença com precisão cirúrgica. Ele correu até o armário onde guardavam documentos e encontrou apenas envelopes vazios. A pasta com os registros do carro e os contratos do apartamento havia sumido. Sentiu um aperto no estômago. Foi ao cofre onde mantinha alguns pertences importantes e notou que o cartão da conta conjunta havia sido retirado. Tentou acessar o aplicativo do banco e se deparou com notificações de transferências recentes. Em pânico, pegou o celular e ligou para o gerente. "Senhor, tudo foi feito com autenticação. Não houve irregularidade." As mensagens para o número antigo de Camila continuavam sem resposta. Ele foi até as redes sociais e percebeu que todos os perfis haviam sido excluídos. Começou a ligar para amigos e familiares dela, tentando disfarçar a urgência com um tom calmo. Ninguém sabia de nada. Nádia, ao atender, disse apenas: "Ela não quer que você a encontre." E desligou. O desespero começou a crescer como uma onda. Leandro se deu conta de que tinha perdido o controle e não sabia mais por onde começar. Tentou localizar o aparelho celular antigo de Camila usando aplicativos, mas descobriu que o chip fora destruído e o número desativado. O carro dela também havia sumido. Começou a se perguntar se ela havia sido ajudada por alguém, se havia envolvido a polícia, ou até se havia armado algo legal contra ele. Pensou em procurar um advogado, mas o orgulho o impediu. Afinal, como ele explicaria tudo? Aquilo sem se entregar. O homem que zombava de tudo agora era refém do próprio jogo. O silêncio continuava a gritar. Já não era apenas o eco de uma casa vazia,
Era o som do desprezo de Camila transformado em estratégia. Leandro passou o resto do dia tentando entender como ela foi capaz de armar tudo sozinha. E quanto mais tentava, mais percebia que não a conhecia de verdade. Achava que estava à frente, mas estava sendo observado o tempo inteiro. E o pior, rido não por ela, mas por si mesmo. Pela primeira vez, ele era a piada. E ninguém ria com ele. Nos dias que se seguiram, Leandro entrou em um modo de negação. Tentava manter a rotina, ia ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas por dentro era só caos. Os amigos, antes cúmplices das suas piadas, começaram a se afastar discretamente. Muitos já tinham percebido que ele passava dos limites, mas agora, com a saída de Camila, todos enxergavam quem ele realmente era. A imagem de homem confiante desmoronou. Restou apenas um sujeito vazio, tentando manter a pose. As primeiras consequências reais vieram rápido. A família de Camila compartilhou com a empresa, onde Leandro trabalhava, algumas provas das traições enviadas pela própria Camila antes de desaparecer. Não, eram apenas mensagens ou fotos comprometedoras, mas também prints em que ele dizia que usava o casamento para manter estabilidade financeira. A diretoria, constrangida, o chamou para uma reunião de emergência. Leandro tentou se explicar, mas o estrago já estava feito. Foi afastado por tempo indeterminado. Em paralelo, Gustavo, o advogado de Camila, deu entrada no processo de separação litigiosa com provas irrefutáveis. Leandro foi notificado com os termos claros. Ela não queria nada além do que era dela por direito. Mas anexadas estavam imagens, áudios e declarações que deixavam claro o quanto ele havia sido abusivo emocionalmente. O conteúdo circulou entre conhecidos e, em pouco tempo, seu nome virou assunto em grupos e redes locais. Ele perdeu o respeito até dos que antes o admiravam. Com o tempo, a ausência de Camila deixou de ser apenas física. Era como se a figura dela se tornasse um espelho permanente da sua vergonha. Em todo lugar, ele a via nas lembranças, nas fotos antigas, nos objetos que ela não levou. Era assombrado pela maneira como ela partiu, sem gritos, sem escândalo, sem violência. Só com silêncio e provas. Começou a desenvolver crises de ansiedade, passou a beber com mais frequência e parou de frequentar os lugares onde costumava se exibir como alguém acima de tudo. Agora, quem olhava para Leandro via um homem quebrado. Não pelo fim de um relacionamento, mas pelo orgulho ferido, pela humilhação pública e por ter sido superado por alguém que ele achava frágil. Camila, com inteligência e calma, desmontou o império de mentiras que ele construíra. E quanto mais ele tentava reconstruir a própria imagem, mais afundava, porque não havia mais quem acreditasse nele. E, principalmente, porque agora ele sabia, zombar de alguém nunca foi sinal de força, mas de fraqueza. Aos poucos, as mentiras de Leandro deixaram de ser segredo. Camila, mesmo distante, havia deixado uma bomba programada para explodir no tempo certo. Além do processo judicial e das provas entregues ela também enviou cópias das conversas com Carol para a própria família de Leandro. A mãe, antes defensora ferrenha do filho, ficou em choque ao ler as mensagens em que ele dizia que usava Camila apenas como fachada. O pai, visivelmente constrangido, deixou claro que não compactuaria com aquilo. A irmã de Leandro, que sempre teve uma relação próxima com Camila, fez questão de ligar e pedir desculpas. Disse que se sentia envergonhada e que agora entendia por que Camila havia sumido. A reputação de Leandro virou pó. Os colegas de trabalho começaram a evitar qualquer contato, e alguns chegaram a apagar fotos e menções a ele nas redes sociais. Já não era uma questão de julgamento moral, era vergonha de estar associado a alguém que se revelara tão desprezível. As imagens com Carol também circularam. Camila não as expôs publicamente,
mas bastou um vazamento de um grupo privado para que chegassem a quem interessava. Carol, que até então achava que Leandro era um homem corajoso, apaixonado e prestes a se divorciar, descobriu da pior forma que era apenas mais uma peça no jogo dele. Terminou tudo por mensagem, bloqueou seus contatos e espalhou sua versão da história para os conhecidos em comum. Agora, nem como amante ele era mais visto com respeito. Leandro tentou reagir. Postou textos nas redes falando sobre superação, recomeço e arrependimentos do passado, tentando dar a entender que havia sido vítima de mal-entendidos. Mas ninguém comprou a narrativa. As provas eram claras demais. As mentiras cruas demais e o silêncio de Camila mais poderoso do que qualquer justificativa. Cada tentativa de limpar sua imagem era recebida com comentários irônicos e curtidas sarcásticas. O que antes era vaidade virou motivo de escárnio. Mesmo cercado por tantas quedas, o que mais doía em Leandro era a forma como tudo aconteceu. Ele sempre acreditou que teria controle da narrativa, que Camila imploraria, choraria ou faria escândalos. Mas ela escolheu o silêncio. E o silêncio dela foi mais alto do que qualquer grito. Ela partiu sem pedir nada, sem avisar, sem olhar para trás e ainda assim deixou tudo exatamente onde precisava estar para destruí-lo. E agora, desmascarado, Leandro tinha que conviver com a única verdade que restou. Ele perdeu para alguém que julgava insignificante. Enquanto Leandro afundava nas próprias consequências, Camila finalmente respirava em paz. Em seu novo apartamento, simples e aconchegante, ela organizava a vida com leveza. A rotina era silenciosa, mas diferente da solidão que sentia no casamento agora, o silêncio era liberdade. Acordava cedo, tomava café na varanda e lia livros que estavam há anos esquecidos na estante. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia dona de si, sem medo, sem dúvidas e sem ninguém a diminuindo. A mudança de cidade havia sido estratégica, mas o impacto emocional foi ainda maior do que ela previa. Sentia-se leve, livre da tensão constante, das mentiras diárias e do peso de tentar salvar o que não tinha salvação. Retomou os atendimentos como designer, conquistando novos clientes com facilidade. E com o tempo, percebeu que seu trabalho, antes feito às sombras da casa de Leandro, agora florescia sob sua própria luz. Camila havia redescoberto sua voz, sua arte e sua força. Com o processo de divórcio em andamento, ela mantinha contato apenas com Gustavo, o advogado. Não se envolvia mais com atualizações sobre Leandro. Não sentia curiosidade, nem rancor. O passado havia sido enterrado com a última chave girada na porta daquela casa. Agora, cada novo dia era uma reconstrução, uma reprogramação interna para viver com leveza. Nádia a visitava de vez em quando, e sempre se emocionava ao ver a amiga renascida. Você não voltou a ser quem era, você virou alguém melhor, dizia. Em suas redes sociais novas, Camila não falava sobre o que viveu. Compartilhava frases sobre coragem, fotos de pratos caseiros e pequenas vitórias cotidianas. Não queria fama, nem vingança. Queria paz. E essa paz estava começando a se firmar, mesmo com as cicatrizes. Sabia que ainda teria noites difíceis, memórias indesejadas, mas também sabia que jamais voltaria para o lugar de onde saiu. Não importava quanto tempo passasse, sua dignidade nunca mais estaria nas mãos de ninguém. O que mais impressionava quem a conhecia de antes era o brilho no olhar. A mulher que antes era chamada de burra agora era admirada por sua coragem, sua inteligência e sua calma. Camila não precisou se vingar com gritos. Sua maior vitória foi ter desaparecido sem deixar rastros e ainda assim ter feito com que todos vissem a verdade. Agora, ela caminhava com firmeza por caminhos novos sem carregar peso algum, porque no fundo
Quem se liberta da mentira não precisa mais provar nada a ninguém. Com o tempo passando e o vazio de Camila se tornando insuportável, Leandro começou a enviar e-mails desesperados para o advogado dela. As mensagens alternavam entre tentativas de justificativa, promessas de mudança e declarações de amor tardias. Dizia que tudo havia sido um erro, que estava confuso, que queria conversar com ela pessoalmente. Mas nenhum desses apelos chegou até Camila. Gustavo, profissional e direto, respondia apenas com termos legais e prazos do processo em andamento. Sem acesso direto à ex-esposa, Leandro passou a procurar por ela em redes sociais, mas não encontrava nenhum perfil ativo. Tentou falar com Nádia, que respondeu com firmeza: "Ela não quer saber de você. Aceite e siga sua vida." Aquilo doeu mais do que qualquer sentença judicial. Pela primeira vez, Leandro entendeu o peso do silêncio. Não havia brecha para reconciliação, nem plateia para o seu arrependimento. Camila havia fechado todas as portas e, mais do que isso, apagado as chaves. Frustrado e humilhado, ele começou a procurar apoio entre os antigos amigos, mas encontrou apenas evasivas. Ryan e Túlio, que antes o acompanhavam nos bares, agora evitavam contato. As piadas dele, antes toleradas, agora causavam repulsa. Leandro tentava se explicar, dizendo que foi mal interpretado, que Camila era sensível demais, mas ninguém comprava mais essa versão. Sua credibilidade evaporou com a forma como ela desapareceu sem brigar, sem gritar, mas deixando um rastro de verdades incontestáveis. Com a vida pessoal e profissional em colapso, Leandro chegou a enviar flores para o antigo endereço, esperando que talvez ela ainda passasse por lá. Mas o apartamento estava alugado e os novos moradores recusaram a entrega. Tentou escrever cartas, mas não sabia onde enviar. Cada tentativa frustrada reforçava o fato de que ela não apenas partiu, ela havia se libertado. E quanto mais ele tentava voltar, mais entendia que não havia mais espaço para ele na vida de Camila. O homem que um dia riu alto diante dos amigos, agora sussurrava desculpas ao vento, sem ninguém para ouvir. A ausência dela era uma presença constante em todos os lugares. No travesseiro vazio, no som abafado da casa, nas mensagens não respondidas. Camila não se vingou, ela apenas se retirou. E esse gesto, aparentemente simples, era mais devastador do que qualquer grito. Porque, quando alguém para de argumentar, é sinal de que já não vê mais valor algum no outro. Depois de tantas tentativas fracassadas de reverter a situação, Leandro começou a enfrentar o lado mais amargo das escolhas que fez. A nova administração da empresa onde trabalhava decidiu não renovar seu contrato. Oficialmente alegaram contenção de despesas, mas ele sabia que o motivo era outro. Ninguém queria ser associado ao homem envolvido em escândalos de traição, humilhação pública e manipulação emocional. Leandro agora estava desempregado, sem rede de apoio e com a reputação em ruínas. Os processos judiciais seguiram seu curso. Camila, como havia prometido, não pediu além do que lhe era de direito, mas tudo o que pertencia a ela foi assegurado legalmente. O juiz analisou as provas anexadas e determinou que Leandro não teria acesso a nenhum dos bens adquiridos com o nome dela. Perdeu o carro, parte do valor do apartamento e metade das economias da conta conjunta. O que antes era conforto virou peso. O que antes era estabilidade virou instabilidade total. Sem condições de manter o mesmo padrão de vida, Leandro se viu obrigado a vender itens pessoais para cobrir dívidas. O orgulho, que antes o mantinha no topo de seus próprios jogos, agora o empurrava para baixo. Recusava ajuda, evitava a família e começou a se isolar. Passava os dias em casa, encarando o celular sem saber para quem ligar. Já não era mais o homem admirado, o chefe de grupo, o marido supostamente invejado.
Era só um sujeito vazio, deixado para trás até por quem o aplaudia. O que mais o atormentava não era a perda material, mas o fato de ter sido derrotado sem luta. Camila não o confrontou, não gritou, não se humilhou, apenas virou as costas e nunca mais voltou. Ele, que se achava esperto, caiu na própria armadilha. Cada lembrança da forma como ela partiu era como uma punhalada no ego. Não podia nem mesmo contar a história do seu jeito, pois as provas dela eram irrefutáveis. E ninguém mais se comovia com sua dor tardia. Agora, Leandro era apenas o reflexo do que causou. Um homem que subestimou uma mulher silenciosa, que zombou do amor recebido e achou que jamais sofreria as consequências. Mas a queda veio. E o chão era mais duro do que ele imaginava. Camila não apenas foi embora. Ela desfez sua estrutura, sua segurança e sua máscara, tudo com inteligência e silêncio. E agora tudo o que restava a ele era encarar, todos os dias, o fantasma de quem um dia ele teve ao lado, mas nunca soube valorizar. O tempo passou, mas para Leandro, os dias pareciam congelados. A ausência de Camila não era apenas física, era um vazio que o engolia de dentro para fora. Cada tentativa de reencontrar o controle falhava. Não havia mais portas a bater, nem ouvidos dispostos a ouvir suas justificativas. O silêncio de Camila não foi um fim ruidoso, mas uma sentença. Uma decisão que ela tomou em silêncio, mas que gritou nas consequências. Ele perdeu tudo sem sequer perceber o momento exato em que começou a cair. Camila, por sua vez, já não pensava mais em vingança. A distância havia curado muito mais do que ela esperava. Ela entendeu que não precisava de provas sociais para confirmar sua escolha. O simples fato de ter saído com dignidade era por si só a resposta para todas as humilhações que viveu. E mesmo sem nunca ter dito uma palavra a Leandro desde o dia em que partiu, a mensagem estava clara. Quem subestima uma mulher calada não imagina o estrago que o silêncio dela pode causar. O que mais marcou nessa história foi a transformação silenciosa. Camila não gritou, não confrontou, não buscou plateia. Ela apenas sumiu, e esse desaparecimento calculado foi mais forte do que qualquer escândalo. Leandro ria alto quando a achava fraca, mas foi justamente quando ela escolheu calar e agir que ele começou a perder. No fim, o jogo virou não com gritos ou tapas na mesa, mas com inteligência, coragem e frieza. 3 armas que ele jamais imaginou que ela teria. E se você ficou até aqui, é porque essa história mexeu com você de alguma forma. Então não esquece. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber mais histórias como essa, cheias de reviravoltas, verdades ocultas e finais que ninguém imagina. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo narrativas fortes, reais e que fazem a gente pensar. E olha, ainda tem muita história impactante vindo aí. Então não perde tempo. Porque no fim das contas, histórias como essa não são apenas entretenimento. São alertas. São lições. E cada detalhe pode ser o que você precisa para enxergar algo que talvez esteja acontecendo bem perto. Então, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e segue com a gente para não perder os próximos. A história de Camila termina aqui, mas o que você faz com essa reflexão só depende de você. Meses se passaram desde que Camila reconstruiu a própria vida. Agora, ela caminhava por ruas que antes nem imaginava conhecer, com passos firmes e uma certeza no peito, nunca mais se permitiria ser diminuída. Não procurou novos amores, nem precisou de validações. Sua paz vinha do simples fato de ter se libertado. A vida seguia com desafios, claro, mas sem o peso de carregar alguém que ria da sua confiança. E só isso já era mais do que suficiente para seguir em frente com leveza.
Leandro, por outro lado, virou sombra do que foi. Suas tentativas de fingir que tudo estava bem se tornaram cansativas, até para ele mesmo. Nos bares, ninguém mais o chamava. No trabalho, sua reputação nunca se recuperou. E nas noites solitárias, o nome de Camila ecoava como um lembrete cruel. Ele, que achava que poderia controlar tudo, descobriu que subestimar o outro é o primeiro passo para perder tudo. E nesse caso, perdeu para quem ele mais desprezava. Se você admira histórias de superação como a da Camila e quer apoiar a criação de roteiros poderosos como esse, considere se tornar membro do canal. Você ajuda esse projeto a crescer, apoia conteúdos que tocam as pessoas e ainda recebe conteúdos exclusivos. É uma forma de manter viva essa corrente de histórias que inspiram, alertam e emocionam. Clica no botão Seja Membro e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Tem mais 2 histórias incríveis te esperando aqui do lado, na tela final. Uma delas envolve um segredo guardado por décadas que muda tudo em uma família. A outra, um amante que achava estar no controle até descobrir que era apenas uma peça no jogo. Clica agora em uma delas e continua com a gente nessa jornada. Porque se tem algo que a vida nos ensina, é que as maiores reviravoltas vêm de onde a gente menos espera.